Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem e saúde mental. No vídeo de hoje falarei sobre os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, eles geralmente apresentam as suas primeiras manifestações ainda lá na infância e também na adolescência. De uma maneira geral, podemos então dividir as alterações do comportamento alimentar que ocorre então nesse período em dois grupos, tá? Primeiramente, aqueles transtornos que ocorrem precocemente lá na infância e que apresentam alterações da relação então da criança com a alimentação. Interessante que essas condições elas parecem não estar associadas a uma preocupação excessiva com o peso ou até mesmo com a forma corporal, tá? Mas elas podem interferir com o desenvolvimento infantil. Então aqui nós encontramos o transtorno da alimentação da primeira infância, a pica e também o transtorno de ruminação. O segundo grupo de transtornos, eles têm o seu aparecimento mais tardio e é constituído pelos transtornos então alimentares propriamente ditos, que seria então a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Agora eu vou falar sobre cada um desses transtornos separadamente. O primeiro transtorno vai ser o de alimentação da primeira infância, que é então uma dificuldade em se alimentar adequadamente, o que leva então a uma perda ponderal ou até uma falha em ganhar peso de uma forma apropriada. E ela inicia, então, geralmente antes dos 6 anos de idade. Os sintomas parecem não ser devido a nenhuma condição médica, assim, geral. Tá? Então, há um outro transtorno psiquiátrico ou até mesmo a falta de alimentos. Então, nesses casos, o objetivo principal do tratamento é mesmo a melhora do estado nutricional, então, do paciente. Deve-se proceder, então, uma avaliação dos pais, né, e de fatores psicossociais que estejam contribuindo para o desenvolvimento e para a manutenção, então, do problema. Agora falaremos, então, sobre a pica, tá? A pica é a ingestão persistente de substâncias não nutritivas, tá? Também inadequadas para o desenvolvimento infantil e que não fazem parte de uma prática aceita culturalmente. Então, as substâncias mais que são frequentemente consumidas são, por exemplo, a terra, o barro, o cabelo, alimentos crus, cinza de cigarro e até mesmo fezes de animais. Tá? Então, atrasos no desenvolvimento, retardo mental, história familiar de pica são condições que podem estar associadas. Várias complicações clínicas também podem ocorrer, principalmente relacionadas com o sistema digestivo e com intoxicações ocasionais. Isso dependendo, claro, do agente ingerido. O terceiro transtorno que iremos abordar aqui nessa videoaula é o de ruminação. Então, nele inclui episódios então, de regurgitação, né, que são uma remastigação, né, repetida, então, que não pode ser explicado por nenhuma outra condição médica. Então, as principais complicações de saúde que pode ocorrer então, é a desnutrição, a perda de peso, alterações no equilíbrio hidroeletrolítico, desidratação e até mesmo a morte. O tratamento ele envolve o acompanhamento então, clínico dessas complicações e um tratamento também comportamental. Agora falaremos sobre dois transtornos bem mais conhecidos, tá? Que é a anorexia nervosa e também a bulimia nervosa. Na anorexia nervosa, várias alterações do apetite e perturbações da imagem corporal podem ocorrer nas crianças em idade escolar, embora os quadros mais típicos de transtorno alimentar eles sejam mais raros. Apesar de cerca de 45% das crianças, isso de ambos os sexos, que estejam na idade escolar,
eles quererem ser mais magras e cerca de 37% também tentarem perder peso, somente uma pequena proporção então dessas vão desenvolver um transtorno alimentar. Vale ressaltar, no entanto, que alguns traços presentes então na idade escolar são considerados fatores de risco para o surgimento então dos transtornos alimentares já lá na adolescência. Tá? Então, o que alerta o profissional então de saúde que atende então criança para reconhecer e investigar então esses traços, né, ainda que na infância sejam incipientes. A anorexia nervosa ela ocorre predominantemente então nas mulheres jovens, com uma prevalência pontual de 0,28% e taxas de prevalência ao longo da vida oscilando assim entre 0,3% e até mesmo 3,7%. Existem dois picos de incidência, tá, que são aos 14 e também aos 17 anos de idade. Então, evidências sugerem que fatores psicossociais desempenham um importante papel na distribuição dos transtornos alimentares. A ocorrência dessa cultura, né, do corpo e da pressão para a magreza, né, que as mulheres então sofrem na sociedade, especialmente então as adolescentes, elas parecem estar associadas com o desencadeamento então de comportamentos anoréticos. Determinadas profissões que exigem leveza, né, para melhor desempenho, como ginastas, jockeys, patinadoras e bailarinas, ou também que usem a comercialização da imagem, né, como modelos e atrizes, se encontram então em risco aumentado para o desenvolvimento desse tipo de transtorno. A etiologia mais aceita para explicar o início e a manutenção dos transtornos alimentares é o modelo multifatorial, que baseia-se então na hipótese de que vários fatores, sejam eles biológicos, psicológicos e sociais, estejam então envolvidos, tá? E acaba estando também interrelacionando eles. Na sua forma típica, a anorexia nervosa ela se inicia geralmente lá na infância ou também na adolescência. Tá? Então o início é marcado por uma restrição dietética progressiva com a eliminação dos alimentos que são considerados engordantes, tá? Como por exemplo os carboidratos. As pacientes então passam a apresentar uma certa insatisfação com seus corpos, né? Assim como passam a se sentir obesas, apesar de muitas vezes se encontrarem até demasiadamente magras, tá? Então, o medo de engordar é uma característica essencial, tá? Servindo muitas vezes como um diferencial para alguns outros tipos de anorexia secundária, tá? ou a doenças clínicas, né? E até mesmo psiquiátricas. Gradativamente, as pacientes elas passam então a viver exclusivamente em função da dieta, também da comida, do peso e da forma corporal. Então, restringindo o seu campo então de interesses e levando ao gradativo isolamento social. O curso da doença então é caracterizado por uma perda de peso progressiva e continuada. O padrão alimentar então vai se tornando cada vez mais secreto e muitas vezes até consumindo umas características mais ritualizadas, tá? e muitas vezes até bizarras. Segundo o sistema classificatório da última edição então, do Diagnostic and Statistical Medical of Mental Disorders, que é o DSM-4, já mencionamos sobre ele na aula passada, no transtornos de personalidade, falamos sobre o 5, né? Mas no 4, então, ele apresenta então, as condições clínicas dessa doença. Então, no primeiro paciente, geralmente empregam comportamentos mais restritivos, tá? Associados a uma dieta,
do tipo restritivo, né? E no segundo grupo, que é o tipo purgativo, que ocorre então episódios de compulsão alimentar e ou de comportamentos mais perigosos, como os de vômitos autoinduzidos, ou abuso também de laxativos, tá? Ou até mesmo de antidiuréticos, tá? Na prática, a prática de exercícios físicos também é frequente, sendo que as pacientes chegam então a realizar exercícios físicos exaustivamente, então com o objetivo de queimar calorias e também de perder peso. Há uma ausência completa de inquietação com a sua condição física e com negação então dos riscos. Várias complicações médicas podem então surgir em decorrência da desnutrição e dos comportamentos purgativos, tais como anemia, alterações endócrinas, osteoporose e até mesmo alterações hidroeletrolíticas, né? Especialmente então as hipocalemia, que pode então levar a uma arritmia cardíaca e até mesmo morte súbita, entre outras. A associação então dos transtornos alimentares com outros quadros psiquiátricos é bastante frequente, tá? Então especialmente com transtornos de humor, né? Transtornos de ansiedade e também transtornos de personalidade, né? Que vimos na aula passada. Então acaba então mesclando os seus sintomas com os das condições básicas e complicando então a evolução clínica dos pacientes. O diagnóstico diferencial deve ser feito então tanto com as doenças físicas como psiquiátricas, que podem então cursar com anorexia e com emagrecimento. No entanto, quando a causa da anorexia e do emagrecimento é uma doença clínica, geralmente então a pessoa ela não apresenta as alterações da imagem corporal, tá? E até mesmo o medo de ganhar peso presente então nessas pacientes então com anorexia nervosa. Outro diagnóstico diferencial importante é que às vezes é difícil com a bulimia nervosa, que vou comentar então mais adiante. Elas são geralmente associadas. Então, a anorexia nervosa de início precoce parece ser o transtorno alimentar mais comum, então desde a infância, tá? Então, essa doença ela pode ter o início a partir dos 7 anos de idade e preferencialmente em meninas, tá? Embora em crianças e prevalência entre meninos pareça ser maior do que entre adultos jovens. Formas mais precoces de transtorno alimentar apresentam uma associação importante com um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então incluindo extrema preocupação com a escola, por exemplo, e também com sintomas depressivos, que também já vimos em aulas anteriores. As mais frequentes razões dadas para recusa alimentar, além do medo de engordar, né, ou do desejo de emagrecer, costumam ser, por exemplo, náuseas, dor abdominal, perda de apetite e também da incapacidade para engolir. Logo vocês serão enfermeiros, né, e precisarão então de um olhar clínico, né, sobre isso. Então, quando manifestam claramente sua intenção de controlar a alimentação, meninas então referem preocupações estéticas, enquanto os meninos geralmente eles têm uma preocupação mais com a questão de condicionamento físico, tá? Isso não é regra, tá? Mas tem uma alta tendência então de ocorrer isso. Devido à sua etiologia, que é multifatorial, a anorexia nervosa ela é considerada uma condição de difícil tratamento, tá? Então, a integração das abordagens médicas, psicológicas e até mesmo nutricionais acaba sendo então a base dessa terapia, dessa terapêutica. A constituição de uma equipe também multiprofissional acaba sendo fundamental para o sucesso terapêutico,
Então os profissionais envolvidos devem trabalhar de uma forma integrada. A internação hospitalar deve ser considerada para os pacientes então com um peso corporal que seja abaixo de 75%, tá, do peso mínimo, e quando então estão perdendo peso rapidamente ou quando se faz necessária uma monitorização então adequada dessas condições clínicas. Já o tratamento ambulatorial ele deve ser indicado então quando a paciente tem um bom suporte social e não está então perdendo peso rapidamente e encontra-se metabolicamente estável e também não apresenta os critérios de gravidade e que indicam uma necessidade então de internação hospitalar. Apesar de não existir um agente farmacológico específico para anorexia nervosa, existem medicamentos que têm se mostrado bastante úteis. Tá? Então, o uso de antidepressivos ou de ansiolíticos, eles podem ser adequados em pacientes que desenvolvem então uma comorbidade psiquiátrica associada a isso. Então, o emprego dessas substâncias em pacientes assim, elas devem ser bastante cautelosas, tá? Tendo em vista as frequentes anormalidades clínicas que também estão associadas. Os agentes inibidores então de recaptação da serotonina, que eram os ISRS, eles parecem também ser bem seguros, né, para essa utilização. Também existem evidências de que a fluoxetina ela pode auxiliar também na manutenção do peso pós internações em alguns pacientes, tá? A psicoterapia também em suas diversas modalidades, né, como cognitivo, comportamental, interpessoal e a terapia de família, também ainda é um dos pilares centrais para a utilização então para o tratamento desses pacientes. Agora eu vou falar sobre a bulimia nervosa, tá? Ela é extremamente rara antes dos 12 anos. Ele é o transtorno então caracterizado pelas mulheres jovens, né, e adolescentes com uma prevalência de 1,1% até 4,2% nesse grupo. Então, fatores de ordem biopsicossocial se encontram relacionados com a sua etiologia. Por exemplo, o episódio de compulsão alimentar é o sintoma principal e costuma surgir no decorrer então de uma dieta para emagrecer. No início pode-se então achar que está relacionado à fome, mas posteriormente, quando o ciclo compulsão alimentar, purgações, ela já está instalado, ocorre em todo tipo de situação que gere um sentimento negativo, tá? Como frustrações, tristeza, ansiedade, até mesmo algum tipo de tédio e de solidão. Inclui também um aspecto comportamental objetivo, que seria então de comer uma quantidade de comida considerada exagerada, né, se comparado a uma pessoa que comeria em uma condição normal, e mais um componente também subjetivo, que é a de sensação de total falta de controle sobre o seu próprio comportamento. Então esses episódios eles ocorrem às escondidas, tá? E na grande maioria das vezes e são acompanhadas de sentimentos então de intensa vergonha, de culpa e até mesmo de desejo de autopunição. A quantidade de calorias ingerida por episódio, para vocês terem uma ideia, ela pode então variar, mas muito embora geralmente vai estar em torno de 2.000 até 5.000 calorias por refeição, tá? Então em seguida o vômito autoinduzido ele ocorre cerca de 90% então dos casos, sendo portanto então o principal método compensatório utilizado. Então o efeito imediato provocado pelo vômito acaba sendo então um alívio, né, do desconforto físico secundário a essa hiperalimentação e principalmente a redução do medo então de ganhar peso.
a sua frequência é variável, tá? Então podendo ser 1 até 10 ou até mais episódios em um dia só, e isso nos casos mais graves. No começo a paciente então necessita então de manobras para induzir esse vômito, tá? Como por exemplo a introdução dos dedos ou de algum objeto na garganta. Algumas bulímicas que são mais graves, com vários episódios de vômito por dia, pode apresentar até ulcerações, né, no dorso da mão, pelo uso então da mesma, né, para introduzir, para então provocar a êmese, no que é chamado então de sinal de Russell, tá? Então, com a evolução do transtorno, a paciente acaba aprendendo então a vomitar sem mesmo a necessidade de uma estimulação mecânica. Outros mecanismos utilizados pelas bulímicas, né, para fazer esse controle do peso após a ingestão exagerada, são, por exemplo, o uso inadequado, obviamente sem prescrição, né, de medicamentos do tipo laxativo, de diuréticos, de hormônios tiroidianos. Jejuns prolongados e exercícios físicos exagerados são também formas de controle do peso, mas geralmente eles geram menos complicações clínicas, né, do que essas técnicas purgativas. Na bulimia, a paciente então mantém uma preocupação excessiva então com a forma e com o peso corporal. Então a classificação lá do DSM-4 distingue então dois tipos de pacientes com bulimia, conforme a utilização então de métodos compensatórios, tá, que sejam mais invasivos, né, como por exemplo vômitos, laxantes, diuréticos e outras drogas, né, como um tipo purgativo, ou não, né, que então no caso de dietas, jejuns e exercícios, então é classificado do tipo não purgativo, tá? Então tem esses dois tipos. As complicações clínicas são decorrentes principalmente das manobras compensatórias, né, pela perda de peso, como erosão nos dentes, alargamento das parótidas, esofagites, hipotassemia e até mesmo alterações cardiovasculares, dentre outras. Então, como na anorexia, parece haver uma ocorrência aumentada de transtorno então, do humor e de transtornos de ansiedade, tá, em pacientes com bulimia. Assim, um grande número de pacientes com bulimia, cerca de 46% até cerca de quase 90%, evidencia então um transtorno depressivo associado em algum momento então na sua evolução clínica. Particular atenção deve ser dada à ocorrência de transtorno de personalidade, tá? E também de abuso de substância no diagnóstico então dos pacientes com bulimia. O uso de álcool e de psicoestimulantes são descritos, mas também podemos encontrar, por exemplo, o uso abusivo, né, de múltiplos tipos de substâncias. A bulimia é um diagnóstico então diferencial, né, da anorexia, diferente então da anorexia do tipo purgativo. Na bulimia, as pacientes conseguem manter o peso dentro do seu limiar de normalidade, na maioria dos casos, tá? Então, cerca de 70% mais ou menos, né, dos indivíduos que tenham. Então, ou também indiscretamente abaixo então destes, né, cerca de 15%, sendo que as pacientes então restantes elas podem estar acima então do seu peso, que são os outros 15%. Como na anorexia, o tratamento também da bulimia ele deve ser conduzido por uma equipe multiprofissional, né? Então a necessidade de interação, de internação hospitalar, nos casos de bulimia, ela está associado com a presença de complicações médico-psiquiátricas, né, de ciclos de compulsão alimentar, vômitos, também de abuso de laxantes, né, laxativos, né, ou de alguma outra droga, e de também comportamentos de risco. Na maioria das vezes, entretanto, o tratamento então, da bulimia acaba sendo extra-hospitalar, tá? Devendo-se então tentar um período inicial
de abordagem, né, com a psicoterapia, cognitivo, né, comportamental, também o aconselhamento nutricional e também o uso de psicofármacos, tá? Que pode então conduzir a uma melhora dessa paciente. Então, gente, nós como enfermeiros que vamos estar lidando diretamente também com pacientes, principalmente quem for trabalhar na atenção básica, acaba recebendo bastante, né, com frequência, esse tipo de situação. Tá? Então, como eu já disse anteriormente, o enfermeiro, então, como principal profissional na atenção básica, vai ser ele, então, que tem que ter um olhar clínico para conseguir também já distinguir, observar então essas alterações que pode estar ocorrendo nesse indivíduo, para já levantar algumas suspeitas diagnósticas, né, e conseguir então averiguar e chegar junto com outros profissionais, né, da equipe a algum diagnóstico, tá? É muito importante, geralmente, como eu disse, está muito associado então à adolescência, final da infância, né, na adolescência. Então, geralmente são etapas importantes na vida do jovem, né, principalmente acerca então da sua construção corpórea, né, do seu desenvolvimento corpóreo. Então, todas as alterações metabólicas que estão ocorrendo no seu organismo é importante, então, nesse período que ocorra de uma forma satisfatória. E uma vez que na presença de algum transtorno alimentar, a deficiência, né, ou mesmo a carência de alguns nutrientes que sejam importantes para o nosso organismo, pode estar então em falta e ocasionando muitas vezes então a uma diminuição ou até mesmo uma incapacidade de crescimento e até mesmo de desenvolvimento de alguns órgãos e até mesmo alguns hormônios, que sejam necessários e importantes então na vida adulta. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Essa aula ficou um pouco mais curta, eu sei. Vou passar também uma atividade junto com essa videoaula. Eu desejo bons estudos para todos e também nos vemos na próxima aula. Até logo!